Que alimentos poderosos para você emagrecer? Quais são? Primeiro, o que te ajuda a emagrecer? Respeitar o mecanismo de fome e de saciedade. O que é mecanismo de fome e de saciedade? Comi, estou satisfeita. Passo 1. Passo 2. Ativar a termogênese. O que é a termogênese? Você gasta só por escolher os alimentos certos 5 a 10% do teu gasto energético total. Olha, Rainha, vou repetir. 5 a 10% do teu gasto energético total. Então, alimentos que te dão saciedade, alimentos que te dão termogênese. E que mais, mentora? Alimentos ricos nutricionalmente. Por exemplo, né? Eu vou citar um alimento que ele isoladamente é pobre nutricionalmente. Eu já citei um e vou para o segundo, a tapioca. Se você não combinar a tapioca com nenhuma farinha, nenhuma proteína, ela sozinha ela é pobre nutricionalmente. Por que ela é pobre? Ela não tem vitamina, ela não tem mineral, ela não tem fibra. Se você ingere 100 gramas de tapioca, você está absorvendo 100 gramas de carboidrato. Absorção rápida, não faz termogênese, porque não gasta, não te dá saciedade e você, se a tapioca não for combinada com nada, a tendência é que você engorde ou não emagreça. Estou citando um exemplo para você entender o que é um alimento rico ou pobre nutricionalmente. Vem comigo. Agora, mentora, então, qual vai ser a dica dos alimentos hoje poderosos para emagrecer? Olha que simples. Verduras todas. E quais são as verduras? Pode colocar no Google, mas os folhosos são verduras. Como que tem que ser? Uma folhinha de alface, uma folhinha de rúcula. Não, rainha. Quanto mais você encher o pratão de salada, de vegetais, principalmente crus, olha o que a mentora está falando. Você vai ter saciedade, você vai ter termogênese, você vai estar bem alimentada com vitaminas e minerais, você vai ter muitas fibras. Então você não pode abrir mão, tá? Não abre mão de comer pouco, mas coma certo. Esses alimentos que eu falei para vocês fazem parte do que eu chamo PAC, né? Que é a pirâmide alimentar certa, que é o que eu ensino no programa Magra após os 40. Esses alimentos especificamente, o que eu sugiro? Os crus, principalmente. Os crus são ótimos. Quando você está mastigando cru, ele está te dando saciedade. Ele está ativando o hormônio que te traz saciedade, que é a leptina. Então, quando você mastiga, o que vai acontecer? Comendo uma boa saladona, almoço e jantar, você vai estar bem nutrida, não vai passar fome, esses alimentos não te engordam, esses alimentos são ricos nutricionalmente. Eu repito, esses alimentos te dão muita saciedade, fazem termogênese, fazem você queimar na hora que você está comendo e vão fazer com que o teu metabolismo rode, porque eles são riquíssimos em vitaminas e minerais. Rainha, você não pode abrir mão desse tipo de alimento, porque ele vai te trazer inúmeros benefícios. Se o seu prato hoje está sem eles, eu te falo, começa a comprar e começa a investir. Esse é um dos meus hacks para me manter magra nessa fase, sem passar fome, sem dieta. Isso é bom para a pele, isso é bom para a pele, bom para o cabelo, bom para a unha. Você está se nutrindo, nutrindo todos os teus órgãos. Muitas vezes, quando a tua unha não vai bem, o teu cabelo não vai bem, a tua pele não vai bem, é que você não tem esses micronutrientes que são necessários para o teu funcionamento celular. Para o teu funcionamento celular como um todo. Muitas vezes a tua fadiga, a tua falta de energia é porque você está comendo um alimento ruim. Que alimentos são ruins, que eu já falei para vocês, eu vou dar só uma resumida, os alimentos dos pacotinhos que eu falei na semana passada. Oizinhos, biscoitinhos, pacotinho, bolachinha, pãozinho. Isso aí não vai te trazer benefício. Esse aí não vai te dar saciedade, não vai ativar os mecanismos de termogênese e são pobres nutricionalmente. E relembrando para você, rainha, é possível você emagrecer comendo saudável, sem passar fome, desde que você esteja aqui comigo e aprenda a escolher os alimentos certos e entendendo o quanto isso impacta no teu metabolismo. E eu vou te trazer um exemplo de adaptação metabólica. Por exemplo, se eu tenho uma taxa metabólica, mentora, como que eu calculo a taxa metabólica?
Eu tenho aqui no Reino da Saúde um equipamento que se chama bioimpedância. Aqui, tá fácil, ele já calcula. No programa Magra após os 40, eu ensino calcular através de aplicativo que eu ensino que elas baixem. Então, elas aprendem a calcular a taxa metabólica basal. Só para vocês entenderem, a taxa metabólica basal é um número, ele varia em torno de 1.000 para mulher a 1.500 para homem, vai para 1.800, 2.000, está relacionado à sua quantidade de massa magra. Quanto mais massa magra, maior a tua taxa metabólica basal. Massa magra é músculo. Quanto menor a taxa metabólica, menos músculos, ou quanto menos músculos, menos taxa metabólica basal. E nós, mulheres, que a partir dos 30 já começamos a perder músculo, que a partir dos 40 já tende a piorar, e assim sucessivamente, após os 50, 60, quem não treina, o músculo só vai atrofiando, cai a taxa metabólica basal, e qualquer suspiro de gordura é o quê? Acúmulo na forma de alien. Alien é outra linguagem também que eu trouxe para você. E aí, você fica flacidinha, com uma barriga, com um alien, e não consegue emagrecer. Por quê? Porque você tem uma baixa taxa metabólica basal. Porque talvez você não tenha o hábito de fazer musculação, exercício de força. Dá para ter saúde sem ter como hábito fazer musculação? Difícil, Rainha. Tá? É difícil, porque depois a sarcopenia, que é a perda de músculo, te leva à perda de força, e quando você vê aquele senhorzinho andando devagar aos 70 anos, é que ele já não tem mais músculo. Então, o andar ágil é de um andar onde a pessoa tem uma boa estrutura muscular para sustentar todas as articulações e toda a parte óssea. Então, para e pensa. Para e pensa o que você tem feito para preservar a tua massa magra, para ter uma boa taxa metabólica basal. Por exemplo, a minha taxa metabólica basal dá em torno de 1.300. Eu vou citar a minha para te explicar como funciona. Se eu tenho uma taxa metabólica basal de 1.300, eu não posso comer menos do que 1.300 no dia a dia. Por quê? Porque o meu cérebro, com os dias, vai desacelerar o metabolismo. E aí, se eu estou pensando em emagrecer, eu paro de emagrecer. Então, entender qual é o mínimo que o teu corpo precisa para a sobrevivência, que é a taxa metabólica basal, é algo que é interessante quando você está naquele estágio. Olha só, vem com a sua mentora, porque no estágio de que você está comendo certo, fase 1, que eu vou repetir, é comer certo. Fase 2, quanto que eu tenho de músculo para adequar a minha taxa metabólica basal? Eu estou fazendo exercício? Imagina que você não tem como calcular a tua taxa metabólica basal. Mas, se você está sedentária, se você se sente flácida, com certeza a tua taxa metabólica basal está mais baixa.